Nós não conseguíamos reiniciar o coração dela. Medicações e choques elétricos não funcionavam. Foi um inferno total. Nós tivemos que optar por uma massagem cardíaca manual, mas não conseguimos restabelecer a circulação. Eu lembro de ter pedido a Deus para nos ajudar, porque achei que não tínhamos nenhuma chance de salvar aquela jovem. Christine se aprofundava cada vez mais em sua experiência de quase morte. Eu ouvi alguém chamando pelo meu nome. E quando eu olhei, eu vi duas pessoas vindo na minha direção. Eu as reconheci, embora não as conhecesse muito bem. Eram meus avós. Eu só os tinha visto em algumas fotos de família, porque os dois já tinham falecido muito tempo atrás. Ah, minha querida. Existem casos de experiências de quase morte onde descrevem ter encontrado alguém que reconhecem imediatamente e que conhecem como um de seus antepassados falecidos. Ou alguém que é parte da família, às vezes é um antepassado falecido que sequer conheceram, alguém que até morreu antes deles nascerem. De repente, eu percebi que estava no céu. Eu sei disso, porque eu encontrei meus falecidos avós e aprendi ainda criança que quando as pessoas morrem, elas vão para o céu. O que mais poderia ser este lugar? Geralmente, nestes mundos sobrenaturais ou divinos, as pessoas interagem com outras pessoas que pareciam conhecer em sua vida terrena, mas com uma importante diferença. Mesmo que a pessoa tenha estado cronicamente doente e morrido, as pessoas na experiência de quase morte estão sempre com saúde perfeita. Enquanto os médicos tentam salvar Christine, sua experiência de quase morte está para dar uma virada inesperada. É muito comum haver um diálogo das outras pessoas com eles sobre voltar ao seu corpo terrestre. Meus avós me disseram, sua hora não chegou ainda. Você tem que voltar e realizar uma grande missão na sua vida. Finalmente consegui colocar um grampo sobre o corte na aorta. E recuperamos um pouco da pressão sanguínea. Então seu coração começou a bater de novo. E conseguimos estabilizar a circulação com transfusões de sangue e medicação. Eu podia me ver na mesa de cirurgia e ouvi o cirurgião gritar. Nós conseguimos. Trouxemos a garota de volta. Eu chorei quando os meus avós disseram adeus, porque eu queria ficar com eles no céu. Após cerca de 2 horas, nós terminamos a cirurgia. Christine estava estável. Mas não fazíamos ideia se tínhamos conseguido trazê-la a tempo ou se ela ficaria com dano cerebral. Lembro de ver Christine chorando durante a recuperação. Isso é muito incomum. Geralmente as pessoas não acordam chorando. Christine se recuperou e alega ter uma revelação. Eu sei o que vivenciei e tenho certeza absoluta de que não sonhei. Aquilo não foi um sonho. Minha experiência quase morte realmente aconteceu.
Se tem alguém que conheço bem, é um dos meus pacientes. Ela me disse que assistiu ao desespero na mesa de cirurgia. Isso é inacreditável, mas ela descreveu exatamente como aconteceu. Quando alguém está em crise, deitado numa cama de hospital, ele pode parecer em coma para o pessoal do hospital porque não se mexe, mas, na verdade, está assistindo num estado de hiperalerta tudo o que está acontecendo ao seu redor. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e, por causa disso, tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. É difícil de acreditar que alguém possa flutuar 2 metros acima da mesa de cirurgia e ouvir tudo que conversamos. É difícil aceitar isso, embora eu ache que Christine é uma pessoa digna de confiança e totalmente genuína. Na verdade, eu fiquei assustado quando ela falou sobre isso. Eu posso só falar sobre experiências quase morte do meu ponto de vista pessoal, porque como médico eu as rejeito. Não existe nenhuma prova concreta. Parece coisa sem sentido, tolices, anjos cantando, luzes e túneis brilhantes, e tudo é maravilhoso. Não pode ser, deve ser algum tipo de delírio. O céu existe, embora a ciência não possa provar isso. Não está só na minha cabeça, é uma realidade. Se a experiência de Christine foi uma alucinação, ela não está sozinha. Milhões de pessoas relataram ter tido experiências de quase morte. Dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas desse mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu com seus deveres. Ao contrário, luta e agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de se preparar-se para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápido para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. O que é fluidos grosseiros? Todo mal que é feito, todo gesto negativo, vício, etc., geram fluidos, energias pesadas que grudam no perispírito, deixam as pessoas depressivas, karmas do passado, não deixam a pessoa estar feliz, porque aquela energia está ali no perispírito dela até que seja removida pelo bem ou pela reparação do mal. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Desculpe as falhas aí. Então, quer dizer, morre o corpo, o espírito continua na casa onde morava, alguns até sentem a presença dele, ou até no trabalho, ou era muito apegado à sua casa e fica ali querendo que ninguém ocupe aquela residência. Né? Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Né? Então sente frio, fome, sede,
etc. Né? Você sente o cabelo crescer, barba, é uma coisa mental que se torna muito real. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas, que para uns é inferno, né? Mas é um local, uma concentração mental que o espírito fica consigo mesmo, em conjunto com outros espíritos, todos habitando uma mesma faixa de pensamento, que produz uma paisagem de umbral, de trevas, de lugar escuro, frio, etc. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Esse texto foi extraído do livro Depois da Morte, do Leon Denis. Então tem que ter uma boa vida para se ter uma boa morte. O que é boa vida? Curtir os prazeres da vida sem abusar, comida, etc. Usar o dinheiro com responsabilidade para si, sem exageros, e também fazer caridade, que isso é fundamental e muito importante. Fazer reforma íntima, verificar os seus erros e tentar corrigi-los. Deus quer que você se esforce, Ele não quer que você fique acomodado. O próximo caso é muito interessante, porque a espiritualidade provocou um quase morte num especialista em cérebro. Então ele tem conhecimento suficiente para saber o que ele passou e vivenciou a situação, né? Porque uma coisa é sonhar e outra coisa é você vivenciar mesmo o seu espírito com todas as suas faculdades, vivenciar uma situação nova. Então veja o próximo caso, você vai ver como a espiritualidade trabalha incessantemente para que as pessoas deixem de ser um pouco materialistas como nós somos, né? Só acreditar no que vê, né? Não pode, não tem condição, a vida não teria sentido. No outro lado do mundo, na Virgínia, Estados Unidos, a família Alexander Lynchburg está para enfrentar sua própria crise. Naquele domingo à noite, nós achamos que Eben talvez estivesse doente e pensamos, ele também está com gripe. E não nos preocupamos muito. Ele estava com um pouco de tosse, como o resto da família, e foi dormir bem naquela noite. Mas o neurocirurgião, Dr. Eben Alexander, acordou com uma dor bem além de uma simples gripe. Quando eu subi de novo, fui dar uma espiada nele. E ele estava tendo uma convulsão. Ele se contorcia, estava muito, muito agitado e tremia. E eu falei, diz alguma coisa. Mas ele não conseguia dizer nada. Então, liguei imediatamente para a emergência. Eles o levaram de ambulância para o hospital. Ele estava tão agitado naquela hora que 9 pessoas precisaram segurá-lo para conseguir colocar o soro. E o Dr. Alexander entrou em coma profundo. Foi difícil. Eu lembro da primeira vez que fui ao hospital. Lembro claramente quando o vi lá. O quarto não estava muito iluminado. E quando cheguei perto dele e finalmente parei, parecia que a vida tinha se esvaído de seu rosto. Ele ficou em coma o tempo todo, mas houve um momento em que nosso padre estava lá e nós o ouvimos gritar. Deus, me ajude, me ajude. E eu disse ao padre, ele falou. Mas foram suas últimas palavras. Os exames revelaram que o Dr. Alexander tinha uma meningite bacteriana rara, resistente a antibióticos. Ironicamente, esta doença ataca o cérebro, a especialidade médica dele. Alguém